Graça e paz. A mensagem desta manhã foi preparada com muito cuidado e oração, e falará sobre a nossa libertação do pecado. Vamos começar ouvindo um texto dito pelo próprio Jesus, onde ele se coloca como o nosso libertador e libertador do pecado. João capítulo 8, verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus, pelo seu Espírito, revele dentro de cada um de nós o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, e também a obra de libertação que Ele tem e nos oferece por sua graça. É uma libertação prometida e realizada pelo próprio Deus em Cristo. Nós só temos a libertação do pecado porque Deus prometeu. Ele prometeu e realizou por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É uma libertação que não depende de nós, mas de Deus usar a sua graça e a sua misericórdia. É Jesus que nos liberta, e somente Jesus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, não é um gestor de pecado, nem gerencia o pecado na vida de ninguém. A palavra de Deus fala de Jesus Cristo como aquele que liberta. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você crê em Jesus, crê como seu libertador. Se uma pessoa é liberta pelo Senhor Jesus Cristo, então a sua libertação é verdadeira. É uma libertação do pecado. Muitos dizem que Jesus nos liberta, mas que ainda continuamos na prática do pecado, porque somos humanos. Mas essa forma de pensar se baseia na incredulidade e não na palavra de Deus. Jesus Cristo nos liberta, e nos liberta verdadeiramente. Mas de quê? De quê? Jesus liberta de muitas coisas. Jesus liberta do pecado. E com o pecado você também será liberto de muitas coisas. Mas a libertação básica é a libertação do pecado. Jesus mesmo disse, João
8:34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. João 8, verso 34. Eis aí do que precisamos ser verdadeiramente livres. A escravidão da qual Jesus falou tem a ver com a escravatura do pecado. Quem comete pecado é escravo do pecado. A escravatura do pecado ocorre dentro da pessoa. E o pecado que escraviza é a natureza adâmica que o ser humano nasce com ela. É uma natureza pecaminosa que dá luz ao pecado. Só Jesus pode nos libertar dessa natureza com a qual nascemos com ela, dessa natureza parideira de pecado. O lugar da libertação é a cruz do Calvário, onde Cristo morreu por nós, nos fez morrer com Ele para o pecado, trazendo-nos uma verdadeira libertação. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Não sirvamos mais ao pecado. Romanos 6, verso 6. Então, a nossa velha natureza foi crucificada com Cristo para que não sirvamos mais ao pecado. Você percebeu por que Deus crucificou o nosso homem velho, a nossa velha natureza? Ele crucificou a nossa velha natureza para que nós não servíssemos mais ao pecado. Então eu pergunto: se você continua servindo ao pecado, de que adiantou Jesus crucificar o seu velho homem, a sua velha natureza? Aquele que está morto com Cristo na cruz está liberto do pecado. Não vive mais no pecado. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? É uma pergunta. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? A solução não está em apenas tomarmos conhecimento da crucificação com Cristo, mas é necessário nos identificarmos com ela pela fé na palavra. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vamos ouvir também para confirmar. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Considerai-vos mortos para o pecado. Nós só podemos considerar uma coisa se ela já aconteceu. Como que eu vou considerar aquilo que não aconteceu?
que não está previsto acontecer, que nem existe. Só que a nossa crucificação em Cristo aconteceu em Cristo. No dia em que Cristo foi crucificado, nós fomos crucificados. É fato que Jesus foi crucificado. É também fato que você foi crucificado, que nós fomos crucificados. O que nos resta é considerarmos pela fé, como diz a palavra: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Você notou que nós não temos que morrer? Nós estamos mortos com Cristo na cruz. Nós não temos que morrer, nós já morremos com Cristo. O que temos que fazer é considerarmos a nossa morte com Ele na cruz. O que a pessoa tem que fazer é considerar que de fato morreu com Cristo, em Cristo, na cruz. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu gosto muito deste texto, porque o pecado natureza, está no singular, natureza. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aqueles que estão debaixo da graça, estes, o pecado não tem mais o poder de dominar. Se o pecado domina você, é porque você não está debaixo da graça. A obra desta graça de Deus é nos fazer participantes da morte, da ressurreição e da vida de Cristo. Morremos com Cristo para o pecado, estamos ressuscitados com Cristo e Ele vive em nós a sua vida justa e santa. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nisto consiste o grande milagre de Deus em você. O pecado perdeu o seu poder de dominar uma pessoa crucificada com Cristo. O pecado não domina mais, não porque temos algum poder próprio de vencer o pecado, mas porque Cristo, aquele que venceu o pecado, o diabo, a morte e todas as coisas, passa a viver dentro de nós, e Ele nos guarda e nos livra do pecado em todas as circunstâncias. Você crê? Quem promete esta libertação do pecado a nós é Deus. Portanto, esta capacidade não está em nós, mas na pessoa de Cristo, que é a vida de todo aquele que nasceu de novo. Então, seja
qual for o adversário que tivermos de enfrentar, diante do poderoso Senhor que está em nós, que é a nossa vida e vitória, tal adversário é impotente. Nós só precisamos crer, não precisamos fazer nada, é graça. Se você crê, poderá dizer: Senhor Jesus Cristo, eu estou crucificado contigo, sei agora que tu vives em mim. O restante da sua vida neste mundo será de total vitória sobre o pecado. Creia e seja verdadeiramente livre em Cristo. Verdadeiramente livre é a condição que o Pai nos quer. Ele nos quer livres, livres totalmente, verdadeiramente. Romanos 6, verso 15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Paulo até fez uma provocação. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas da graça? Hein? Hein, gente? Pecaremos? Hein, pessoal? Pecaremos? Vamos pecar? Vamos pecar? Ele responde: de modo nenhum. Se você não pode responder de modo nenhum para o pecado na sua experiência, é porque você ainda não saiu dele. Esse de modo nenhum não é por meio de esforços humanos, observâncias religiosas, orações e aparente piedade. Nada disso pode vencer o pecado. E nada disso é aceito por Deus. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É a condição de Deus para experimentarmos esse de modo nenhum em relação ao pecado. Irmãos, não há outra libertação do pecado. Não existe outra libertação do pecado senão pela nossa morte em Cristo e pela operação da vida dele em nós. E eu gosto sempre de dizer: só precisamos crer. Religioso não gosta muito quando a gente diz só precisamos crer. Ele acha pouco, mas não é pouco, é tudo. Precisamos ser libertos do pecado com urgência. E mais uma vez, só precisamos crer. Por que precisamos ser libertos do pecado com urgência? Porque o pecado, além de nos separar de Deus, nos coloca em viagem para o inferno. O pecado
nos separa de Deus. Não existe nada mais trágico do que estar separado de Deus. Além disso, a pessoa está viajando para o inferno. Romanos 6, verso 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Gostaria que você prestasse atenção no texto da palavra de Deus. Paulo diz: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação. Romanos 6, 22. Mas agora, libertados do pecado. Se crermos, já estamos libertados do pecado e não estaremos, porque aqui diz: mas agora libertados do pecado. Mas não é depois, quando o Senhor Jesus Cristo vier nos buscar, que vamos ser livres totalmente do pecado? Não. Se fosse na volta do Senhor, então não seria necessário a cruz. Para que a cruz, se vamos ser libertados depois? Podemos ser livres do pecado agora mesmo, neste momento da nossa vida. É o que Paulo está passando aos irmãos, porque Deus estava revelando para ele e porque ele estava liberto mesmo do pecado. Podemos ser livres do pecado agora mesmo. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Aqui está outro texto maravilhoso. Todos os textos da palavra de Deus são maravilhosos. Eu gosto de estudar a palavra com carinho, com atenção. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Hebreus 9, verso 28. Este texto fala de dois momentos na vida de Jesus Cristo, dois momentos da obra de Cristo. O Senhor Jesus Cristo veio e pelo seu sacrifício, pela sua morte na cruz, tirou os nossos pecados e também nos fez morrer em seu corpo para os pecados. É o primeiro momento.
levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Primeira carta de Pedro 2, verso 24. Assim o Senhor nos libertou e nos salvou do pecado. E aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Cristo aparecerá sem pecado, porque Ele já resolveu a questão do pecado na vida de todo aquele que crê a sua morte e ressurreição em Cristo. Se você creu sua morte e ressurreição em Cristo, a questão do pecado está resolvida, o pecado está removido da sua vida, remido da sua vida, porque Jesus já fez na cruz do Calvário, com a sua morte, com o seu sacrifício. E Cristo aparecerá segunda vez para buscar aquelas pessoas que Ele salvou do pecado por meio da sua morte e ressurreição. Então, se você é um desses que creu sua morte com Cristo, sua libertação do pecado, se você está liberto do pecado, então o Senhor Jesus Cristo, qualquer momento, aparecerá para nos buscar, para buscar você. Eu creio que este texto, essa segunda vinda, no caso deste texto aqui, está falando do nosso arrebatamento com Ele. A qualquer momento Ele vem e leva. Depois que Ele levar, o que restará para este mundo é a grande tribulação. Você já ouviu falar nela? Já ouviu? Já ouviu falar em grande tribulação? Muitos cristãos vivem uma vida medíocre e derrotada no pecado, porque falta-lhes a experiência de morte e ressurreição com Cristo. Mas você pode ser liberto do pecado agora, neste momento da sua vida, não é depois. Experimente agora mesmo a libertação do pecado. Irmãos, tem alguns crentes que são parecidos com o faraó do Egito da época de Moisés. Na praga das rãs, na casa de Faraó, no palácio de Faraó, havia rãs por todos os lados, nos potes de água, nas panelas, nos vasos. Você já pensou? Na cama, rãs. Talvez por isso ele fosse tão ranzinza. Então ele chamou Moisés, e Moisés foi lá com Arão, o irmão dele. Ele fez uma oração, assim, falando. Ele disse assim: Moisés, fala aí com o teu Deus, para Ele tirar as rãs, porque eu não aguento mais. Aí Moisés disse: pois não, quando é que você quer que Deus tire as rãs? Sabe o que Faraó disse? Amanhã. Amanhã. Você não quer ser liberto agora? Amanhã. Tem crente assim: você não quer ser liberto do pecado agora? Não, amanhã. Eu ainda tenho umas mentiras para contar, eu tenho umas safadezas para fazer. Amanhã. 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 E esse amanhã
nunca chega. Chegará no inferno depois. Jesus sabia que o ser humano gosta de fazer. O ser humano gosta, irmãos, é da natureza do ser humano. Natureza religiosa, fazer. Ele quer fazer. Ele disse para Jairo, que cuja filha tinha morrido: crê somente. Crê somente. Se você crê, poderá dizer: Senhor Jesus Cristo, eu já estou crucificado contigo, sei agora que tu vives em mim. O restante da sua vida neste mundo será de vitória, e Deus será louvado, exaltado, engrandecido na sua vida. Não pense que Deus está sendo engrandecido na sua vida com o pecado. Não. O pecado é um soco na cara de Deus. Quando você peca, você está batendo de punho no rosto de Deus. Não questione a palavra de Deus, apenas creia. Crendo, você experimentará a libertação do pecado. Creia e seja totalmente livre. Menos do que isso não é a libertação do Senhor. Não é. Judas capítulo 1, verso 14 e 15. O livro de Judas só tem um capítulo. Está antes de Apocalipse. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por causa das suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Este texto fala de um juízo severo que o Senhor exercerá contra todos os ímpios pecadores. Todo ímpio é pecador, e todo pecador é um ímpio. A palavra de Deus fala desse juízo contra todos os ímpios pecadores. Depois ele fala das obras de impiedade praticada impiamente. Eu gosto da ordem em que Judas coloca as coisas aqui, porque primeiro ele fala do indivíduo, depois ele fala daquilo que o indivíduo faz, porque o juízo de Deus será contra o indivíduo, portador da natureza, e porque ele tem a natureza, então ele produz. A condenação é exatamente por causa dessa natureza que está no homem caído. Essa natureza é a fonte de todas as obras de impiedade e de cada pecado praticado neste mundo, em qualquer época. E é dessa natureza que precisamos ser libertos. E é dessa natureza que Jesus veio nos libertar. A única maneira de escapar do juízo do Senhor é sendo liberto dessa velha natureza ímpia, pecadora e pecaminosa que foi instalada no ser humano na queda. Irmãos, esta carta de Judas é um alerta acerca do pecado. Lê depois em casa. É um alerta. Quando tem perigo real,
você mete a mão no alarme, na buzina. E Judas está aqui com a mão no alarme. Deus não tolera pecado, nem em anjos, nem em homens, e muito menos na vida daqueles que Ele salvou do pecado. Deus é contra o pecado, de modo geral, especialmente na vida daqueles que são dele. Judas se apresenta como o servo de Jesus e irmão de Tiago. E ele alerta sobre o pecado. Judas aperta o botão de alarme pelo menos 3 vezes. A primeira buzinada está no versículo 5. Diz aí: mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Você percebeu? O assunto é libertação. O assunto é o Senhor tirando o povo da escravidão do Egito. Repare na expressão: havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Muitos deles não creram e foram depois destruídos pelo Senhor. Essa libertação externa do povo deveria representar também uma libertação dentro deles. Mas muitos continuaram no pecado, porque também continuaram incrédulos. Isso deveria servir de alerta para cada um de nós. É o que Judas está nos dizendo. A nossa situação é a seguinte: Deus em Cristo na cruz proveu para nós uma libertação total, verdadeira, maravilhosa. Mas se você não crer, terá que ser destruído depois. Se você quiser continuar no pecado, continue, mas saiba que será destruído depois, porque Deus não tolera pecado. No versículo 6, temos a segunda buzinada, o segundo grito de Judas. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Os anjos que não guardaram o seu estado original, isto é, a sua santidade com a qual eles foram criados, mas deixaram essa condição, estão mantidos em trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Deus não proveu salvação para anjos. Você sabia que Jesus não morreu pelos anjos? Os anjos estão lascados de uma vez para sempre. Quando os anjos ultrapassaram o limite, não tem mais retorno, não tinha mais retorno, não tem jeito para anjos. Os anjos que pecaram, não tem jeito mais. Deus não proveu salvação para os anjos que pecaram, mas para os homens sim. Então, a nossa situação é ainda mais dramática do que a situação dos anjos, se continuarmos no pecado. No versículo 7, temos a terceira buzinada. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à fornicação, como aqueles, e ido após outra carne,
foram postas por sinal para nós, sofrendo a pena de fogo eterno. A minha versão é um pouquinho diferente, você pode ler aí, o verso 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação com aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Sodoma e Gomorra e as cidades da vizinhança entregaram-se à imoralidade, todo tipo de depravação sexual, sofrendo a pena do fogo eterno. Foram postas como sinal para nós. Essas cidades nos servem de alerta. Alguém poderá dizer: eu não tenho nada com essa história. Tem sim. Observe o texto que está aí dito, que aquelas situações foram postas como referência e lição para nós. Se não crermos a nossa morte e ressurreição em Cristo, para sermos libertos verdadeiramente do pecado, teremos que sofrer depois a pena do fogo eterno. Você não acha isso sério? Não acha que é sério? O apóstolo Pedro também diz a mesma coisa. E condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para servir como lição para nós. Lição para aqueles que vivem impiamente. Está lá em 2 Pedro capítulo 4, verso 6. Deus deixou essas coisas registradas para servir de sinal, de alerta para todos quantos vivem no pecado, seja crente ou não, seja evangélico ou não, seja cristão ou não. Se você não crer no evangelho para ser liberto, terá que ser condenado, como eles foram. Pergunto: qual a tolerância de Deus com o pecado? Nenhuma. Você ainda acha que Deus vai tolerar você no pecado? Pense direito, tenha juízo, menino, menina, rapaz, moça, senhor, senhora, pense direito, porque Deus não tolera o pecado. Só que tenho boas notícias também. Exatamente porque Deus não tolera o pecado na vida de ninguém, Ele providenciou uma libertação do pecado em Cristo na cruz. Essa libertação real é a experiência de novo nascimento, a bendita vitória sobre o pecado mediante a nossa morte com Cristo. Creia e confessa. Creia e confessa: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim a vida santa e justa. Este poder vitorioso da vida de Cristo em nós só começa quando nós aceitamos a nossa morte com Cristo na cruz. Pedro disse o seguinte: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e preservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Segunda carta de Pedro 2, verso 9. Você pode perguntar: Deus não está sendo muito carrasco com os pecadores? Será que não se trata de um Deus irado castigando pecadores indefesos? Não. O que vemos na palavra de Deus é um Deus de amor e misericordioso, se oferecendo para salvar pecadores zangados, indignos. Deus não está sendo carrasco, porque Ele providenciou uma verdadeira libertação grandiosa para nos salvar por meio da nossa morte e ressurreição em Cristo. Não pode ser carrasco, irmãos, alguém que oferece o seu próprio filho para morrer por nós.
e nos fazer morrer para o pecado, ressuscitar para que ganhássemos a sua vida, nos livrando também do castigo do inferno. Não temos mais condenação. A palavra diz: nenhuma condenação há. Quem crê na minha palavra não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Provérbios 6, 27 e 28. Porventura tomará alguém fogo no seu seio, sem que suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queime os seus pés? Eu gosto muito da pergunta do sábio, aqui em Provérbios 6, 27 e 28. Porventura tomará alguém fogo no seu seio, sem que suas vestes se queimem? Ou poderá alguém... ou andará alguém sobre as brasas, sem que se queime os seus pés? O sábio aqui está questionando uma atitude que faz parte do dia a dia do ser humano. É o fato do indivíduo achar que pode brincar com o pecado e sair ileso, assim como eu posso brincar com o fogo e não me queimar. Tomará alguém fogo no seu seio sem que suas vestes se queimem? Satanás, na sua astúcia, pinta o pecado com cores que o torna aceitável. É assim. Satanás tem trabalhado intensamente do lado de dentro das fileiras do cristianismo. Eu li uma história já faz anos, não lembro bem o livro, mas a história era mais ou menos assim. Tendo um pastor pregado veemente contra o pecado certa manhã, um dos membros da igreja lhe disse: não queremos que o Senhor fale assim abertamente contra o pecado, porque nossos filhos e filhas, ouvindo o que o reverendo diz, ficarão assustados. Chame o pecado de engano ou de defeito, se quiser, mas não fale rudemente do pecado. Então, o sábio pastor foi até a prateleira dos medicamentos e trouxe de lá um frasco, cujo rótulo dizia, em letras grandes, veneno, e disse ao irmão: veja bem o que o Senhor quer que eu faça. O Senhor quer que eu troque o rótulo. Imagine agora que eu tire esse rótulo e coloque neste frasco outro, menos assustador, como pastilhas de hortelã. Vê o Senhor o perigo? Quanto menos assustador for o rótulo, mais perigoso é o veneno. É isto o que o diabo tem feito nas prateleiras das igrejas, nas prateleiras do cristianismo. Lamentavelmente, o cristianismo pós-moderno tem rotulado de modo suave o pecado, para que ele não se pareça tão perigoso. O ser humano é portador de um conteúdo mau, e esta é a razão pela qual precisamos nascer de novo. A palavra de Deus dá ao homem caído o rótulo certo: mau, pecador, perverso, ímpio, perdido. Veja o que Deus escreveu no frasco do pecador, no nosso frasco. E viu o Senhor que a maldade do homem havia crescido muito na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. É o que Deus escreveu no nosso frasco.
Má é a imaginação do coração do homem desde o nascimento. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente. São como víbora surda que tapa os ouvidos. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Pois é de dentro do coração dos homens que procede os maus pensamentos. E segue. E Jesus ainda disse: mas é do interior, mas o interior está cheio de rapina, intemperança, iniquidade. Então, nós precisamos crer a nossa morte com Cristo. Jesus, ele veio nos trazer conteúdo. Não foi religião. Ele veio nos trazer conteúdo. O conteúdo que ele veio nos trazer é Ele mesmo em nós. Cristo em mim, Cristo em vós. Ele disse assim que viremos para Ele e faremos nele morada. O Pai, o Espírito Santo e Ele. Mas para Deus nos encher daquilo que Ele é, para que Cristo entre em nós, viva em nós e nos coloque cheios de tudo que Ele é, Ele precisou nos esvaziar do nosso conteúdo mau. E foi na cruz que Ele nos esvaziou. Lá nós fomos esvaziados, mas na ressurreição fomos enchidos. Cristo vive em nós, Ele está em nós. E Cristo em nós, Ele vive a sua vida santa e justa.